paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa tarde de hoje, 31/1 de 2026, sábado, mês de janeiro, finalizando o mês de janeiro. Agora nós iremos começar este culto. Aqui em João capítulo 21. Culto completo nesta tarde de hoje aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Potinova, Minas Gerais, nação Brasil. Vamos lá, Jesus aparece a alguns dos discípulos junto do mar de Tiberíade. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíade e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, de Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dize-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor Jesus. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor Jesus, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos não se rompeu a rede. Tá vendo? Grandes peixes. Tá assistindo bem ali com teus olhos, ouvindo bem com teus ouvidos, se ligando bem com teus cérebros, meus irmãos, minhas irmãs. E meus amigos, minhas amigas. João capítulo 21 e versículo 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos não se rompeu a rede. Tá vendo? O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Jeová, ele sempre multiplica as bênçãos sobre a vida daquele que é fiel a ele. Continuando, disse-lhe Jesus: Vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor Jesus. Eu não falo só Senhor, não. É o Senhor Jesus. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhante ao peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Tá vendo? Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ainda ele fazia milagre, curava, libertava e pregava ainda. Continuando, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Joná, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Sim, Senhor Jesus, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacentai meus cordeiros. Tornou a dizer-lhes segunda vez: Simão, filho de Joná, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor Jesus, sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Joná, amas-me? Sim. Entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor Jesus, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando era mais moço, te cingia a ti mesmo e andava por onde queria, mas quando já fores velho, estenderá tuas mãos e o outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Jeová. E dito isto, disse-lhe: Segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor Jesus, quem
que te há de trair. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Tá vendo? Existe sim a vida que Jesus e os discípulos viveram é muito, por isso que eu falo, o livro é muito grande. Que não poderia nem ser escrito, porque é muito grande os livros. Entendeu, meus irmãos e minhas irmãs? Aqui não dá para nós sabermos que sim, existem outros livros sim. Tá vendo? No versículo 25, João capítulo 21, João capítulo 21 e versículo 25 já confirma. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teus cérebros. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, tá vendo? Então existem outros livros sim, e a vida que Jesus seguiu aqui na terra quando ele estava aqui, ele fez grandes coisas, ele viveu mais ainda, quer dizer, ele viveu muitos anos ainda. Já ressuscitado, ele viveu muito tempo aqui ainda. Antes de ele ser ressuscitado, ele também viveu muito tempo aqui. Antes dele ser crucificado. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Tá vendo? Por isso que aqui crê, sim, que a vida de Jesus foi muito grande. É por isso que vocês do outro lado não compreendem a linguagem dessa igreja. Porque vocês viveram uma vida evangélica pouca. Aqui eu vivi uma vida evangélica longa. Então eu tenho experiência tanto espiritual como física. Então eu sei de muitas coisas que vocês do outro lado não sabem. Entendeu? Porque vocês não lêem a palavra, vocês não estudam a palavra, vocês não examinam a palavra. Por isso que eu falo, o crente que não examina a palavra, ele não é crente, ele não é cristão. Essa mulher, esse homem não é cristão. O crente tem que ler a palavra, tem que estudar a palavra. Já fala, todos têm que estudar a palavra. Jesus já falou, conhecereis a verdade vos libertará. Então quem não conhece a verdade, nunca vai ser liberto. Nunca vai ter conhecimento, nunca vai ter entendimento. E quem não obedece a palavra é o mesmo jeito, não vai ter saída para lugar nenhum. É assim que funciona o evangelho, meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos, minhas amigas. Aqui eu estou confirmando para vocês que existem outros livros sim, e a vida de Jesus foi muito grande, muito longo. Não é só isso aqui que nós estamos lendo, não é só isso aqui que nós estamos lendo, não. É muito grande a vida de Jesus, dos discípulos e do povo daquela época, e da história da palavra, da história da escritura. Tudo é grande. Entendeu, meus irmãos e irmãs? Esses livros que eu estou ensinando a vocês, pregando a vocês e fazendo culto todos os dias aqui de segunda a domingo, todos os dias 7 horas da noite, aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem que ficar na rua, Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinópolis, Minas Gerais, nação Brasil. Aqui está ensinando a vocês a andarem na verdade. Entendeu? Aqui está ensinando a vocês que esse livro aqui serviu de testemunha. Esses livros aqui, ó. Esses livros aqui servem de testemunha. Mas a vida de Jesus e daquele povo daquela época foi muito grande. Jesus fez muitas coisas, tá vendo lá? Porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse, tá vendo? Porque a palavra da lei, eu chamo a palavra da escritura, a escritura é muito grande, meus irmãos. A escritura, a vida do evangelho é muito grande, não é pequena, entendeu?
Hoje vocês aprenderam aí, agora vamos agradecer. Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecendo por este culto nessa tarde de hoje, 31/1/2026, sábado. Abençoa somente meus inscritos, abençoa somente essa minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, que são dizimistas e ofertantes dessa obra e desse ministério. Amém. Nós, meus irmãos, terminamos de ler João por completo, né? Terminamos de ler João por completo, ó. Tanto que nós lemos, terminamos de ler João hoje. Olha o tanto que nós lemos, hein? Nós leu demais, não foi? Lemos, mas lemos mesmo, ó. Olha aí, ó. Tá vendo o tanto que o pastor Simão Santo leu? Ensinando a vocês a palavra. Comecei aqui e fomos indo, ó. Fomos indo, ó. Ó. Vai assistindo. Aqui lê mesmo, aqui lê e estuda. Terminamos de ler João por completo, hein? Ó, o tanto que nós lemos de João. Tá vendo? Aqui lê mesmo, aqui estuda a palavra mesmo. Aqui não fica dormindo não, meus irmãos. Aqui não para nada não, ó. O tanto que nós fomos lendo, fomos lendo. Olha o tanto aí. Até chegar aqui. Até o próximo culto. E o próximo vídeo que vai ser à noite. À noite eu estou de volta com força completa e com tudo, hein? Até lá, hein?